Então, vamos lá, alunos, o vídeo cortou. Bom, então aqui, né, qual que é o número, tá, que tem essa decomposição aqui em fatores primos? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 78. Então, é o número 78, certo? Olha aqui, ó, se eu decompor ele, ó, vai dar realmente, ó, 2 vezes 3 vezes 13, tá? Certo? Aqui, 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado, pessoal? Quantas vezes eu multiplico o número maior? Quantas vezes o expoente, o número menor, mandar, tá? Ó, 2 elevado ao quadrado é igual... Quantas vezes eu vou multiplicar a base, ou esse número maior? 2 vezes, porque olha lá o expoente, tá? Então, quanto que é 2 ao quadrado? É igual a 2 vezes 2. Quanto que é 3 ao quadrado? Significa que eu vou repetir, tá? Que eu vou multiplicar esse número 3 quantas vezes? Quantas vezes o expoente mandar? 2. Então, eu vou pegar esse número maior e vou multiplicar 2 vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Prestem atenção, pessoal. 3 elevado ao quadrado não é 6, não é 3 vezes 2 que vocês fazem. Não é isso, potência. Potência, pessoal, é a multiplicação da base, tá? Quantas vezes indicar o expoente, tá? Então, a base aqui, o número maior, vai ser multiplicado quantas vezes? 2 vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Então, 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado, tá? É igual a 3 vezes 3, pessoal. Que é igual a quanto? 9. 3 ao quadrado não é 6. Vocês não pegam base vezes expoente. Não é isso, tá? A potenciação... Na potenciação, vocês irão repetir a base, que é esse número maior, tá? Quantas vezes o expoente indicar, ó, o expoente não é 2? Então, quantas vezes vocês vão multiplicar esse númerozinho aqui embaixo, ó, esse número maior? 2 vezes, tá? 4 elevado ao quadrado. Quantas vezes vocês irão multiplicar esse número maior, que é chamado de base? 2 vezes, porque olha para o expoente, é ele que manda. Então, 2 vezes. E quanto que é, pessoal? 4 vezes 4 é 16. Tá? 4 ao quadrado não é 8, não, tá? Não é 4 vezes 2 que você tem que fazer, não. Tá? 4 ao quadrado... Essa potência aqui, pessoal, é 4 vezes 4, vale 16. 4 ao quadrado é igual a 16, tá? Eu pego a base e multiplico ela quantas vezes? Ó, 1, 2, porque o expoente é 2. Se fosse 3, eu ia multiplicar 3 vezes, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Entenderam, pessoal? Tem aula minha gravada sobre potenciação, tá? Então vão lá e assiste. Se não estiver encontrando, pergunta para mim o dia que eu postei, mas não fiquem com dúvida não, tá? Vieram algumas tarefas com potenciação, que eu vi que o aluno está com dúvida ainda em potenciação. 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Eu vou multiplicar esse número maior, que chama base, quantas vezes? Olha para o expoente, 2. Então, 2 vezes eu vou multiplicar a base. E quanto que dá 2 vezes 2? 4. Então, por isso que 2 ao quadrado deu 4 aqui, pessoal. 4 vezes. Aí eu repito 5 vezes, repito 7. Primeiro eu tenho que resolver a potência para depois multiplicar. 4 vezes 5, 20. Aí eu pego o que deu, né, que é 20, e multiplico pelo da frente. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Tem alguma potência aqui para me resolver? Tem. 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? Quantas vezes eu vou multiplicar o 3?
duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. O expoente que manda. Então, 3 vezes 3. Ó, esse 3, essa base, vai ser multiplicada duas vezes. Olha aqui, o expoente é 2, então eu repito duas vezes. Eu multiplico duas vezes esse número maior. Quanto que é 3, então, elevado ao quadrado? É igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Ó, só vim aqui substituir, tá? E aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 11, 198. Aqui, 2 elevado à quarta potência. Quantas vezes a base ou esse número maior vai ser multiplicado? Olha para o expoente. O expoente é que indica, é ele que manda. 4, professora. Você vai multiplicar esse número maior aqui, que chama base, 4 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é sinal de vezes, de multiplicação, viu, pessoal? Ó. Então, eu estou multiplicando 1, 2, 3, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Aí eu pego o resultado e multiplico por 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 vezes, repito, 5. E quanto que é 16 vezes 5? 80. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, tá? Se não tiraram ainda as dúvidas sobre potência, ação, pessoal, isso aí já era para estar... já era para vocês estar sabendo, tá? Me pergunte o dia que eu postei a aula, se vocês não estiverem encontrando, não fiquem com dúvida em potenciação, em raiz quadrada, tá? Não fiquem com dúvida, tem aulas anteriores aí que eu gravei, que eu postei, então voltem e assistam, tá? Não fiquem com dúvidas ou pergunta, tá bom? Agora vamos então para divisores de um número natural, tá? Senão meu vídeo acaba cortando de novo. Vamos lá. Vamos agora para a página... Página 30, pessoal, página 29, tá? Então, como que eu descubro, tá? Aí os divisores de um número natural. Eu já vou explicar aqui, ó, a forma prática, tá? Para vocês fazerem, porque senão meu vídeo vai acabar cortando. Só vou ler aqui com vocês, olha. A página 29, o comecinho, tá? Depois a gente já vai para a forma prática, tá? Para saber aí como encontrar os divisores de um número natural, tá bom? Chamamos de divisores, podem grifar, tá? De um número natural, todos os números que ao dividirem tal número resultarão em um quociente. O que é quociente, pessoal? É o resultado da divisão, tá? Certo? Ó, se eu pego 4 divido por 2, tá? 2 vezes quanto que vai dar 4? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Então, aqui o quociente, o resultado da divisão é 2, tá? Então, quociente, coloca aí, ó, o resultado da divisão, quem ainda não... Quem esqueceu, tá? Então, chamamos de divisores de um número natural todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em um quociente também natural e resto 0, tá? Eu já expliquei isso aí para vocês, certo? Ou seja, resultará em uma divisão que exata, tá? Resto 0, certo? Bom, vamos aqui para a regrinha, tá? Para como que vocês encontram, tá? Os divisores aí de um número natural, tá bom? Depois eu volto ali para explicar. Existe uma regra prática para descobrirmos todos os divisores de um número natural, tá? Vamos usar como exemplo o número 12, tá? Eu quero saber aí, tá? Quais números que divide o 12, tá? Ó. E eu vou obter o quê?
um quociente natural, tá? E resto zero, tá? Cujo quociente, cujo resultado é também um número natural e resto zero, tá? Certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, devemos decompor, tá? O número 12 em fatores primos, que é o que nós acabamos de fazer na tarefinha 19, tá? Nós devemos escrever o número 12, tá? Numa forma aí de multiplicação, tá? Numa forma de multiplicação cujos fatores são o quê? Cujos números multiplicados são números primos, ó. 2 vezes 2 vezes 3, tá? Então, vamos primeiro decompor o número 12 em fatores primos, tá bom? Escrever ele aí, né, em fatores primos, tá bom? 12. Posso dividir por 2? Pode, né? Ó, é par, tá? Vai dar uma divisão o quê? Exata, resto zero, né? Vai dar um quociente 6, ó. Se vocês fizerem a continha aqui, ó. 1 divide por 2? Não, é menor. Então, vou pegar o próximo número, vai dar 12. 2 vezes quanto que dá 12 eu chego próximo? Ah, professora, 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Olha lá como dá uma divisão exata, tá? Então, o quociente eu passo para baixo do 12, tá? 6 ainda pode dividir por 2? Pode, é par, tá? Vai dar uma divisão exata, vai dar uma divisão cujo resto é zero. E quanto que é 6 dividido por 2? Se vocês fizerem a continha, vai dar quociente, resultado 3, tá? Posso continuar ainda dividindo por 2? Não, é ímpar, né, o 3. Então, eu vou dividir por 3, tá? 3 dividido por 3 não dá 1 e resto 0? Então, 3 dividido pelo 3, tá? Quociente 1, aí eu paro, certo? Então, primeira coisa, primeiro lugar, devemos decompor o número 12 em fatores primos. Nós já fizemos um monte de exercícios assim, né? Acabamos de fazer a tarefinha 19, então tá bem fresquinho aí na cabecinha de vocês. Então, já decompus aí o número 12 em fatores primos, tá? Certo? Em seguida, presta atenção agora, tá? Que é novo essa parte, tá bom? Então, vamos lá, prestem atenção, hein? Em seguida, grifem, tá? Ó, em primeiro lugar, devemos decompor o número 12 em fatores primos. Depois, em seguida, grifa, traçamos uma linha vertical. Olha ela aqui, ó. Vai acompanhando, pessoal, ó. Traçamos uma linha vertical, tá? Logo à direita dos números primos, ó, à direita, tá? Ó, à direita dos números primos. Então, passamos uma linha vertical, tá? E na parte superior, ó, superior, na parte acima aqui, tá vendo? Escrevemos o número 1, certo? Porque o 1, ele é divisor, tá? De todos os números naturais, tá? Então, ele é divisor universal, tá? 1. Então, nós colocamos o 1, tá? Escrevemos o 1 na parte superior, tá bom? Certo? Até aí entendido, pessoal? Então, tá bom. Aí, continua grifando. Devemos agora multiplicar o fator 2, olha aqui, ó, tá? Eu encontrei o fator 2, 2 e 3, tá? Então, passei pra cá, tá vendo, ó? Tá? E coloquei o 1 aqui em cima, tá? Aí, o que eu devo fazer, ó, nessa parte, ó? Devemos multiplicar o fator 2 pelo número 1, ó. 2 vezes 1. Quanto que deu? Olha aqui a flechinha com o resultado. 2, certo? Até aí entendido, pessoal? Ó, devemos agora, grifa, multiplicar o fator 2, que eu encontrei depois que eu decompus, né? Ó,
devemos multiplicar o fator 2 pelo número 1 e escrever o resultado na linha do número 2, ó, desse fator, ó, 2 vezes 1 igual a 2. Certo? Agora vamos continuar grifando. Para terminar, multiplicamos cada fator primo, tá? Porque, ó, aqui o que eu fiz até agora? Eu multipliquei apenas o fator 2 pelo de cima, ó. 2 vezes 1, 2. Olha aqui a flechinha com o resultado, ó. 2 vezes 1 resultou em 2, tá? Então, agora, para terminar, multiplicamos cada fator primo, tá? Cada fator primo pelos divisores obtidos, tá? Pelos divisores obtidos, escrevendo todos os produtos nas linhas correspondentes, tá? O produto, né? O resultado aí da multiplicação, né? Nas linhas correspondentes, igual eu fiz aqui, ó. 2 vezes 1 igual a 2, tá? Certo? Agora, pessoal, ó, esses dois números vão multiplicar o fator que está abaixo dele, ó, tá? O que é o 2 também. E eu vou colocar o resultado da multiplicação aqui na frente desse fator, tá? 2 vezes 1, 2. Eu não preciso colocar aqui, porque eu já coloquei aqui, tá? Aí, 2 vezes 2, 4, certo? Entendeu? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três números e multiplicar pelo valor de baixo. Olha aqui, ó. No próximo passo aqui, ó. Ó, pego esses três números, tá? Ó, esses três números e vou multiplicar ele pelo fator de baixo, tá? Ó, então vamos lá. Acompanha aí as flechinhas, ó. 3 vezes 1, tá? Ou 1 vezes 3, né? A ordem aí não altera o resultado, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, 3. Certo? Agora, esse por esse. 3 vezes 2, 6. Lembra que eu tenho que colocar aqui na frente do fator, ó, tá? Os resultados, lembram? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, tá? Então, aqui cheguei no 12, tá? No próprio número, tá vendo? Que eu tô querendo encontrar os divisores dele, tá? Então, aí termina, tá? Então, os números que apareceram no lado direito, tá? Esses aqui, ó, tá? Então, os números que apareceram no lado direito, tá? Da última linha vertical, ó. Esses números aqui, ó. Os números que apareceram, tá? No lado direito da última linha, tá? Esses aqui, ó. Esses números, tá? São os divisores de 12, certo? Portanto, os divisores de 12 é igual. Vamos lá. Todos os números aqui que apareceram no lado direito, ó, da última linha, tá? É o 1, é o 2, é o 4, mas vamos colocar em ordem crescente, tá? Ó, o 3, tá? O 4, tá? O 6 e o 12, certo? Esse método será muito útil mais adiante, você vai ver, tá? Então, vamos praticar mais um pouco, tá? Vamos aqui para a página 31. Vamos, então, encontrar, tá, os divisores do número 15, certo? Então, o que eu vou fazer, tá? Lembra da regra prática? Eu vou decompor, tá, em fatores primos, que é o que nós estávamos fazendo, fez na tarefa 19, né?
Decompor um número em fatores primos é escrever ele na forma de multiplicação, onde os fatores, né, os números multiplicados são números primos. O 15 eu posso dividir por 2, que é o primeiro, o menor número primo? Não, 15 é ímpar, tá? Então, eu vou para o próximo. Por 3, posso? Tabuado do 3, tenho 15? Tem, né? Então, eu posso dividir 15 por 3, tá? Se eu pegar 15 e dividir por 3, 3 vezes 5, tá? 3 vezes 5, 15, para 15, 0, né? Então, eu vou obter o quociente, resultado, 5. E agora, posso continuar ainda dividindo por 3? Não. Qual que é o próximo número primo, então? É 5. 5, posso dividir por 5? Posso, né? Dá 1 e resto 0, tá? Então, vejam que eu já... Primeiro lugar, eu vou decompor o número em fatores primos. Já fiz isso. Depois eu passo novamente um traço vertical, tá? À direita, tá? Desses fatores primos e faço o que mesmo? Leia lá na página 30, se vocês esqueceram. Em primeiro lugar, eu decomponho o número em fatores primos. E depois, leiam lá para ir me ajudando. Passo um traço vertical à direita dos fatores primos, eu já fiz isso. E agora? Escrevo 1 na parte superior aqui, ó, dos fatores primos, certo? E vou multiplicar, né, o 1 pelo fator que está abaixo dele, tá? Quanto que é aí, ó? 1 vezes 3 ou 3 vezes 1? Quanto que dá? Dá 3, né? Certo? Agora, esses dois números aqui, ó, vão multiplicar o fator que está abaixo dele. Qual que é? O 5, tá? Então, 5 vezes 1, 5, certo? E 5 vezes 3, 15, correto? Certinho? Aqui, ó, cheguei no 15, né? Cheguei aqui no mesmo número do divisor, tá vendo? Então, eu paro, tá? Então, quem são os divisores de 15? São esses números aqui, ó, que estão à direita dos fatores primos, tá? Então, são esses aqui, ó, da direita, tá? São esses números aqui, ó, que são os divisores de 15. É o 1, tá aqui. É o 3, tá aqui. É o 5, tá aqui. E é o 15, tá aqui. Certo? Foi isso que fizeram aqui, tá? Certo? Do 20. Então, prestem atenção. Leiam lá na página 30. Eu pedi para vocês grifarem. O que vocês vão fazer primeiro? Decompor o número em fatores primos, né? Então, eu passo o traço aqui vertical, né? O 20 eu posso dividir pelo primeiro número primo, que é 2? Pode, professor, é par. Vai dar uma divisão exata, resto 0. Beleza, então. 20 dividido por 2, quanto que dá? 10. Agora, eu posso continuar ainda dividindo por 2? Posso. Número par, ó, termina em 0. Vai dar quanto? 5. Posso continuar com 2, pessoal? Posso continuar dividindo por 2? 5, posso dividir por 2? E obtenho uma divisão exata, resto 0? Não. Se eu pegar 5 e dividir por 2, olha lá. Vai sobrar 1. Não. 5 não é divisível por 2. Não dá uma divisão exata. Não dá uma divisão com resto 0. Por 3? Também não. Tabuado do 3 tem resultado 5? Não. Então, não vai dar uma divisão exata. E qual que é o próximo número primo depois do 3? 5. Ah, beleza. 5 posso dividir por 5. Dá 1, resto 0, né? Certo?
Então, cheguei no 1 aqui, acabou. Eu já, então, decompus o número 20 em fatores primos, tá? Eu já fiz, então, isso daqui, ó. Em primeiro lugar, devemos decompor o número em fatores primos, tá? Então, aqui o número é 20, tá? Eu já decompus ele aqui em fatores primos, tá? Por isso que eu falo, pessoal, é tudo uma sequência, tá? Vocês não podem ficar com dúvida, por isso que eu falo, me deem um retorno. Vocês entenderam decompor um número em fatores primos? 1, 2 só que me deram resposta, que entenderam. Os outros eu não obtive resposta, tá? Por isso que eu falo, não podem ficar com dúvida, é sequência, tá? Então, beleza, eu já decompus o número em fatores primos, certo? Depois, o que eu devo fazer? Pedir para vocês grifarem. Traçamos uma linha vertical logo à direita dos números primos. Então, vem aqui, tá? E passa uma linha aqui, ó, vertical à direita dos números primos. E faz o quê, pessoal? Coloca o quê na parte superior? Na parte superior aqui desses números primos, coloca o quê? O número 1. Certo? Agora, eu vou multiplicar esse fator aqui de baixo por esse número. 2 vezes 1, quanto que dá? 2 vezes 1? 2. Agora, eu vou multiplicar esses dois, tá? Certo? Esses dois números vão multiplicar o fator de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar esse fator de baixo por esses dois números. Ó, esse eu multipliquei pelo 1, porque só tinha o 1 quando eu coloquei o 1 lá. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, eu já obtive dois números aqui. Então, esse fator de baixo tem que ser multiplicado não só pelo 1, mas também pelo 2, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Preciso colocar 2 aqui na frente? Não, porque já tem, então não preciso. 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Não preciso colocar, porque já tenho aqui, tá? Então, já multipliquei o 2 pelo 1. E agora, o 2 pelo 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Tem 4 já aqui nos números de cima? Não. Então, preciso colocar, tá? Agora, esses três números aqui, ó, prestem atenção. Esse fator de baixo vai multiplicar esses três números que está aqui, ó, acima dele, tá? É sempre assim, tá? 5 vezes 1, 5. Eu vou colocar, porque eu não tenho 5 aqui ainda, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Agora, eu vou multiplicar. Se tivesse um próximo fator, eu multiplicaria ele por esses números encontrados, mas não tenho. Então, paro aqui, ó, 20, tá? Cheguei no 20. Acabou, tá? Eu quero os divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Olha lá, é o 1, que tá aqui, o 2, certo? O 4, aqui, o 5, o 10 e o 20, certo? Agora eu vou deixar os exercícios da página 32 para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Pelo WhatsApp, no WhatsApp, tá bom? E vai ter também a tarefinha, a tarefa 20, tá? Para vocês fazerem. Certinho, pessoal? Aqui na tarefa 20, vocês também vão determinar os divisores de um número, né? Na número 1, na número 2. Prestem atenção aqui na número 2, ó, tá? A sequência dos divisores de um número apresentada a seguir está em ordem crescente, tá?
verifique qual é esse número, tá? Qual é esse divisor, tá? E complete, verifique qual é esse número e complete a sequência com os números naturais que estão faltando, tá? Então, você tem aí, né, a sequência, tá? Dos divisores de um número, certo? Só em ordem crescente. Só que alguns dos divisores estão faltando, tá? Pede para verificar qual é esse número, tá? Qual é esse número, né, que tem essa sequência aí, né, de divisores, tá? E depois que vocês encontrarem esse número, é para vocês completarem, tá, a sequência, certo? Então, voltem lá na página. Voltem comigo aqui na página. Só um minutinho. Na página 29. Quando eu tenho, pessoal, os divisores de um número. Por exemplo, aqui eu tenho os divisores, tá? Do número 40, certo? Vejam que se eu pegar o primeiro número com o último, vocês estão vendo aí, ó, tá? Vai dar o 40, certo? Então, nós podemos achar os divisores, tá? De um número se descobrirmos os fatores, tá? Que multiplicados resultam no próprio número, tá? Então, vejam, se eu pegar o primeiro e o último, ó, vai dar o número, tá? O 40, tá? Se eu pegar o segundo e o penúltimo e multiplicar, ó, 2 vezes 40, desculpa, 2 vezes 20, vai dar igual a 40, tá? Certo? Achei o número. 4, ó, o terceiro com o antepenúltimo, ó, 4 vezes 10, 40. Tá vendo? 5 vezes 8, 40. Tá? Entendeu? Então, nós podemos achar os divisores de um número se descobrirmos, tá? O resultado, tá? Se descobrirmos aí os fatores, né? Que multiplicados resultam no próprio número, tá? Então, aqui na tarefinha 20, ó, vocês não vão ter o primeiro e o último para multiplicar, tá? O segundo e o penúltimo também vocês não